Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Está no ar mais um A Alma do Negócio, esse programa feito com muito carinho para você que é empreendedor, para você que é líder, você que quer expandir a sua consciência, que você quer expandir a sua alma, a alma que movimenta tudo, nessa chama interna sua. Você quer melhorar a sua conexão com o cosmo, com Deus, com o universo, como você queira chamar. Esse é o lugar. É ou não é, meu irmão? Rapaz, esse é o lugar para você voltar a ser humano. Caraca. Esse é o lugar né, de volta ao As seu origens. íntimo, às suas origens. E sem agredir ninguém. Aqui a gente está aqui só para compartilhar, para dividir, multiplicar os conhecimentos. E tamo aí você, meu irmão, como sempre, né? Firme e forte. Delícia fazer esse programa. Eu amo fazer esse programa. E eu tô mais empolgado hoje. Primeiro que a nossa convidada, cara, quando o universo quer, ele conspira, alinha os planetinhas e ela conseguiu vir. Segundo que eu vi que a Ana tá do lado de lá. Cadê a Ana? A Ana tá assistindo. Mate, você tá ouvindo aí? A Ana tá aí, Ana. Você nunca veio ver a gente. Eu tô feliz. Dá uma audiênciazinha pra nós, pô. Essa equipe que trabalha muito aqui nesse estúdio maravilhoso. Na verdade, quem faz acontecer esse trabalho são esses caras. Gratidão. Estamos aqui no estúdio também, vocês não estão vendo, com visitas ilustres que vieram acompanhando a nossa convidada. É o Thiago e a Miriam, é isso? Isso mesmo. Obrigado por vocês estarem aqui. Bom, sem mais delongas, pode abrir a câmera que agora eu vou anunciar a nossa convidada, Aline Oliveira. Eu não sei se é Oliveira, se é português, mas Oliveira, eu conheço bastante Oliveira português. Olha, eu honro muito a minha ascendência, então eu venho de indígenas e de portugueses, então tá tudo certo. Então, tá? então eu brinquei certo. portugueses, mas eu brincava de chamar a chuva, entendeu? Quando eu era criança, Legal. eu amava isso. Ô Aline, você sabe que a gente tem origem indígena também, né? Nossa bisavó era indígena. Tá vendo? Não, tinha. Indígena. Deixar, bata um tambor, faça e faça chover. Maravilhoso. Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, a energia de vocês já me conectou aqui. Muito legal, inclusive a sua fala de falar de voltarmos a sermos humanos. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque todo mundo começa um grande propósito quando às vezes esqueceu de ser humano. Aí o universo precisa parar pra gente se reconectar com o divino e usufruir do melhor da Terra, mas de um posicionamento mais humilde. Então, é interessante o seu posicionamento. Gostei muito. Adoro trabalhar a humildade. Porque muita gente sobe nos tamancos e depois diz... todo mundo não. E a gente se coloca nessa daí, né? Lógico. O que eu falo do outro tá em mim. Se eu observo no outro, tá em mim. Total. Então, quando eu falo isso daí, é para me lembrar todos os dias... De vestir a sandália da humildade. Exatamente. Lavar os pés. Entendo perfeitamente. Como Cristo fez. Bora lá. Aline Oliveira, para vocês conhecerem um pouquinho. Eu vou ler, gente, porque não tem teleprompter aqui, então aí a gente é assim mesmo. Mãe do Matheus Pierre. Quantos anos tem ele? 4. 4 anos. Que delícia. 4 anos. Amo criança. Ele coloca é arteiro? no bolso dobrado. É mesmo? E come com o que farofa. os meus mentorandos não fazem, o Matheus faz comigo. Come com farofa. Total. Bom, a Aline Oliveira, ela é mentora master e treinadora comportamental, especialista em inteligência emocional e espiritual, que é o tema desse nosso encontro hoje. Ela é fundadora do Queridinhas de Papai, é isso? Isso, Queridinhas de Papai. Que delícia. Depois você vai explicar o que é, tá? E é muito legal porque ela coloca o orgulho que ela tem de poder ajudar acho que é no Queridinhas de Papai, você ajuda as mulheres, né, para a cura das suas almas e tudo mais, isso né? Mesmo. Muito legal. Além de ser treinadora de grandes empresários e líderes em geral, ela também tem muito orgulho, né, obviamente, de ser mãe dessa figuraça aí que ela falou que é o Mate. Também tem um Mate ali e um Mate aqui também. Que legal, né? Filho é tudo de bom. Ela coloca um negócio aqui, depois ela vai falar mais da história dela, que eu vou querer saber, meu brother. Não é agora, tá? Quando conectada com a 4ª dimensão, podemos ter acesso a um poder transformador que nos ajuda a alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. Então ela usa uma abordagem chamada abordagem sistêmica na 4ª dimensão. Uau. Quero saber de tudo isso. Ok, vai ser maravilhoso trazer isso para vocês. Aline, conta a sua jornada. Down to high. Você vem de onde? Bem, uma pastora extremamente religiosa. Que legal. Extremamente centralizadora. Uau. E num lugar que não era meu. Achando que tudo que eu fazia para Deus, eu que fazia. Que Deus precisava de mim. Então eu me sentia assim super necessária na igreja. E se eu não tivesse, nada acontecia. Eu tinha que lavar o banheiro, eu tinha que estar lá no púlpito, eu tinha que fazer um monte de coisas. E aí, casada, né, com um pastor também adjunto,
me vi numa separação, sendo trocada por uma moça que era da igreja, que me chamava de mãe, uma paralisia facial, Mateuzinho nos braços, cesariana aberta. Foi aí que eu comecei a ser humana. Meu Deus! Pancada! Tá aquele pau, Marcos! Foi assim, e foi um dia, 27 dias do meu filho nascido, eu fui ao culto de mulheres, porque eu já fazia um trabalho de 15 anos nessa cidade, que é Pirapora do Bom Jesus. Paralisia, babando, eu falei, eu cuido delas há tantos anos, elas vão me acolher, eu preciso sair de casa para respirar. E quando eu voltei para casa, a minha casa estava vazia, tinham feito uma limpa na minha casa. Eu estava com paralisia facial, um filho nos braços, sem uma carreira e sem marido e sem casa. Basicamente isso. Sem lenço e sem documento, Mas quase. tem uma conexão aqui entre nós. Tem, Quando você falou do Roberto Justus aí, porque grávida de 7 meses, eu estava assistindo pelo YouTube O Aprendiz. E o José Marques, o dono do IBC, ele era o braço direito do Justus nessa última temporada. Passou um comercial do IBC e eu falei, um dia eu vou estar nesse lugar. Cocriação. Me vi, emotizei, estive lá. E aí, quando meu filho tinha 4 meses de nascido, veio um comercial do IBC, sabe, do nada? Sei, que o universo do nada faz aquele com a gente. do nada que a gente sabe. Comercial do IBC. Eu falei, é isso. Então, vocês pensem assim, sem carreira, com R$600, que é o que eu tinha, eu aluguei um apartamento lá perto do IBC. Passei um monte de cheques e falei, vou me virar. E fui para o IBC fazer o meu primeiro curso. A minha primeira formação foi no IBC. O IBC é o Instituto Brasileiro de Coaching, né? Do José Roberto Marques. E passei mal, fiquei doente, porque 4 meses do meu filho nascido. Então, eles me davam Novalgina como se fosse água, porque amamentando. E aí, o meu filho, o Mateuzinho, ficou conhecido como Baby Coach, porque ele ia nos intervalos para eu amamentar. Então, foi muito maravilhoso. E aí, nesse processo de estar amassada ali, depressiva, suicida, porque foi o que eu me tornei. Jura? Então, aquela pastora centralizadora, arrogante, que se sentia dona de tudo, ela ia lá, ministrava e voltava para orar com uma faca na boca. Eu quero morrer. E muitas vezes eu quase tirei minha vida depois de cultos. Isso é muito interessante, porque Muito bom o que eu falar. coloquei aí para vocês como líderes em geral, esses líderes são bispos, apóstolos, são pastores, que hoje eu treino. E busco tirá-los desse lugar de religiosidade, trazê-los para a conexão com o divino. Que legal isso, hein? Que diferente. Exato. Então, foi quando eu comecei a me conectar, comecei a me conhecer, comecei a olhar para este lugar de que Deus não precisava de mim de jeito nenhum. Eu precisava dele e era a misericórdia dele que me alcançava. Então, eu comecei para o meu lugar, né? Porque eu percebo que vocês falam muito de sistêmico, né? Então, você imagina você estar desconstelado, não com seus pais, com Deus. Olha que coisa interessante, né? Você tá acima dele. princípio, né? Acima Só de Deus, né? E eu estava nesse lugar, achando que... E aí foi interessante, porque foi um livro do Osho, sobre o ego. Que legal. Olha como a pastora aqui fora da caixinha, né? Totalmente. Que me trouxe para este lugar. Porque Deus, o divino, usa o que ele tiver que usar. E nos coloca no lugar que tem que colocar. Então, é sobre isso. Sobre sair do quadrado e entrar na espiritualidade. Que lindo. E foi estudando, foi me dedicando. O meu primeiro processo eu vendi por R$300 por escova de cabelo, tá? Sensacional. Mas aí eu fazia escova de cabelo e ela falava, é minha coach. E eu fazia... Lindo E eu fechava processos. E autoestima. E eu fechava processos e comecei assim, entende? Essa é a vida do empreendedor. Começa assim. Ô, Léo, mas começa é assim. muito legal, só fazer um comentário aqui, Aline. Muitas pessoas, quando passam... Muitas pessoas gostam de contar a sua jornada de dificuldade e superação, mas não contam as derrapadas e as fraquezas. Especialmente quando chega numa posição, né, brother? Exatamente. O cara chega numa posição que fala assim, não, porque olha, eu sempre fui focado, um momento da minha vida, mas sempre... Cara, e a gente ficar, com o perdão da palavra, despido, né? Dessa vaidade para poder colocar isso, é o que vai conectar. Acho que é isso que... Perdão da palavra, nada. A gente fala, a gente ficar pelado na frente do espelho pra gente mesmo. Isso mesmo. Isso Cara, mesmo. É o Léo Ácido. O apelido dele é Léo Ácido, vocês viram? Ele, mano, assim, perdão da palavra, nada, é pelado mesmo. É, porque eu acho que tem processos que se você não mergulhar fundo, ficar só no superficial, você faz de conta que chegou a algum lugar, mas não chegou. Então é essa a sensação que eu tenho. Então a gente já passou por isso,
tem que se vigiar, porque somos, como a gente conversa, somos doentes. É isso mesmo. Somos doentes. Estamos em construção, os né, nossos vícios estão dentro da gente. Verdade. Eu com 40 anos viciado, eu tenho que saber que ele vai refletir nos próximos 40 anos. Eu só quero te avisar que você passou faz tempo dos 40. Mano, ele gosta de eu com 40. Mano, você passou já faz uns 7 anos. Matheus, corta o microfone do Leandro, por favor. Desculpa, Aline, a gente adora espetar um outro aqui. Mas fala. É isso, as pessoas geralmente gostam de falar só da parte boa. É interessante porque às vezes eu pego alguns clientes que estão tão destruídos, mas eles olham para esses grandes homens que estão lá na frente dando treinamento e parece que a vida desses treinadores é tão perfeita. Porque eu acordo total, né? 4 da manhã e é tudo muito perfeito, mas ninguém fala da babá que está cuidando das crianças, ninguém fala do shake que já está pronto, entende? Então, tem toda essa questão. Então, eu pego as pessoas e trago elas para a autenticidade, né? Legal. O meu método é método master em autenticidade, porque não vou mudar ninguém. Eu vou empoderar quem você é. Nós vamos curar suas dores, né? O que eu chamo de perebas, porque José Marques fala assim. Muito bom. E peguei para mim. Então, muito bom. A gente cura as perebas e potencializa aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Porque eu acho que é importante, né, você trazer esse assunto, né? A autenticidade. E a autenticidade é individual. É individual. Ela não é, a minha não pode ser igual à sua. É isso mesmo. Né? E você querer, hoje a gente vê todo mundo querendo moldar o outro como ele. Exato. Né? A gente morre de medo quando alguém fala assim, nossa, eu queria ser como você. Pelo amor de Deus. Não. Não, isso não te pertence e também você tem que ter consciência disso. Né? Ô Aline, como é que é o método que você usa hoje? Eu entendi que o caminho é a autenticidade. Eu tô curioso para saber o que é essa abordagem sistêmica na 4ª dimensão. Eu imagino que sim. Eu tô vendo a curiosidade nos seus olhos. Pulando aqui. Eu sou um geminiano curioso, gosto de explorar o planeta inteiro. É muito interessante. Então, no meu trabalho, como eu sou especialista em inteligência emocional e inteligência espiritual, eu vou trabalhar a pessoa para levá-la para a 4ª dimensão. Mesmo que esse cliente não saiba que ele está sendo trabalhado para isso, Sim. tá? A 4ª dimensão é uma forma religiosa de falar sobre lei da atração. Legal. Só que quando eu levo para dentro da religião lei da atração, isso assusta. Isso. Né? Fala, isso é negócio, isso é desenvolvimento humano, é o quê? Exato. Então, a 4ª dimensão é a lei da atração dentro da Bíblia. Ótimo. Tá? É a lei da atração dentro da Bíblia, essa conexão com o divino. Quando eu levo, então, o treinamento sistêmico dentro da 4ª dimensão, constelações sistêmicas também assustam dentro da igreja. É verdade. Né? Então, quando eu falo, olha, eu estou fazendo um processo de constelação, está debaixo dessa autoridade do Bert, assusta as pessoas. Então, o que eu faço? Eu levo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Aí você fica no ping-pong. Para quem acredita numa coisa mais psique... Geralmente as pessoas se conectam e elas vêm pro meu território. Ah, é? Vem, porque eu acolho de uma forma tão deliciosa, tão sem preconceito, Entendi. com tanto amor, que as pessoas querem do jeito que eu oferto. Que legal. Então, quando eu, por exemplo, né, nos treinamentos, vamos preparar o campo. Então, a terra está cheia da glória de Deus. É isso. Então, o Bert dizia que não pode estar usando sapatos, né? Por causa da energia. Então, já me remeti ali. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde pisa é a terra santa. Então, eu vou levando para este lugar dentro da Bíblia. Conectando, né? Exato, né? Porque uma coisa muito interessante é que Jesus, ele se conecta com quem honra a ancestralidade. Então, por exemplo, Jesus estava caminhando na Terra e o Espírito Santo estava fora dele. Eu vou explicar para vocês o que é a 4ª dimensão, tá bom, meninos? Então vamos lá. A 1ª dimensão é uma ordem divina. Uma linha reta entre 2 pontos. Deus deu uma ordem, você surgiu. Dentro da barriga da sua mãe, a 2ª dimensão se formou, o seu corpo. E aí você cresce. E aí, a 3ª dimensão se forma. É o seu espírito, as suas vontades. É o self 1, a racionalidade de olhos abertos. Somos a 3ª dimensão. Estou olhando para vocês, eu não estou em Maldivas. Mas se eu fecho os meus olhos, eu estou. Você pode estar. Dentro de mim, o poder do subconsciente, esta é a 4ª dimensão. É com o poder do subconsciente, que é o divino, que eu consigo cocriar todas as coisas. Por que cocriar? Porque já está criado por ele, eu só estou criando junto. Né? Então, 1ª dimensão, uma ordem, a 2ª, o seu corpo, 3º, o seu espírito, a 4ª, o Espírito Santo de Deus, que conecta com o quê? Com a 5ª, o próprio Deus. Então, quando eu digo para vocês, Jesus honrava, né, quem estava
quem honrava a ancestralidade, Jesus estava caminhando na Terra como 100% homem, porém com poderes divinos. Sim. O Espírito Santo fora dele. Então, uma multidão. Gente, Jesus era popstar da época. Todo mundo queria estar com o popstar da época. E aí alguém no meio da multidão não move Jesus. Move a 5ª dimensão. E diz, Jesus busca a ancestralidade. Filho de Davi. Tende compaixão de mim. Isso moveu a 5ª dimensão. A 5ª dimensão diz para a 4ª. Avisa Jesus aí. Do lado dele tem alguém que precisa dele. Jesus, tem alguém que precisa. Jesus diz, manda vir. E o milagre acontece. Então, é muito profundo o autoconhecimento. A inteligência espiritual é libertadora. E as pessoas confundem muito com o emocional. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas está integrado? Está integrado? A parte da inteligência emocional com a inteligência espiritual? A gente usa o aparelho... Como é que é? O Selfie 1 e o Selfie 2? Tá. O Selfie 1... O cérebro racional, ele não é capaz de sonhar, né? Estou de olhos abertos, eu não estou sonhando. Mas se eu fecho os meus olhos, eu estou no Selfie 2. O Selfie 2 sonha. Ele é o poder do subconsciente. Tá. Ele é a 4ª dimensão. Então, basicamente, é assim. Vamos supor que vocês começaram a sonhar em ter um Porsche. Entende? E aí você fecha os olhos. Gente, estou me vendo dentro do Porsche, estou com o som ligado. Então, se a 3ª dimensão não sonha, quem está sonhando para você é a 4ª. Ou seja, o próprio Deus quer te dar. Se ele te mostrou, se o divino te mostrou, você está cocriando agora. Ele quer te dar. E é por isso que quando nós vamos para a cocriação, lei da atração, etc. e tal, dá certo. Por quê? Porque quem sonha é o divino, não somos nós. Isso é sonhar os sonhos de Deus. Nós fazemos isso todo o tempo, só não somos treinados e não sabemos. E é isso que eu faço com os meus clientes. Aline, como olhar para o que você está falando e não carregar tanto a parte materialista das coisas, né? Porque os exemplos sempre vêm de conquistas materiais. De conquistas materiais. Existe um perigo se você ter o alicerce só pelo lado material? Vamos lá, isso é muito bom. Deus nos chamou para termos uma vida abundante, começa daí. É que dentro da religiosidade, se eu quero dinheiro, ai meu Deus, dinheiro é pecado, meu Deus, né? As pessoas ligam muito a isso, né? Mamon, ligam muito a mamon. Mas, veja bem, Deus quer uma vida abundante. Como assim? Um pai amoroso construiu todas essas coisas para os filhos não usufruírem? Que pai seria esse? Ele quer que a gente venha usufruir. Agora, se eu estou cocriando, como saber se é o meu ego ou se é o próprio Deus? Como saber? Boa pergunta. Como? Tem Deus na história? Tem um propósito? Vocês faliram. Hoje vocês estão aqui comigo. Tem um propósito no que vocês estão fazendo? Sempre. Pessoas estão sendo alcançadas? Então tá. Quando vocês tiverem o Porsche, que eu dei o exemplo aqui, vocês vão passar lá na casa do tio Zequinha, que falava que vocês eram uns pobres, e vão jogar na cara dele? Isso é ego? Ou vocês vão falar, ai Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez. Deus, olha, eu vou continuar fazendo. Eu vou contar para as pessoas como eu cocrio. Eu vou dizer que eu posso sair da favela como vocês saíram. E eu posso chegar nos mais altos patamares, porque o meu Deus faz. Então, esse é propósito. Quando tem um propósito, quando o nome de Deus vai ser glorificado, quando tem um porquê. E às vezes não necessariamente dentro da religiosidade. Pessoas serão alcançadas, outras pessoas terão suas vidas transformadas. Aline, mas como dentro de um Porsche eu vou mudar a vida de alguém? Quando eu saio, tem um menino vendendo bala e eu digo para ele, olha, eu já fui como você. Se você sonhar, se você se posicionar e se você cocriar, você chega onde eu estou. E aquele menino toma aquilo pra si, a vida dele é transformada, entra no subconsciente dele e daqui a pouco ele é o cara do Porsche do lado. E que não é incomum isso acontecer, né? Não é. É normal a gente ficar tão arrepiado assim que tá... O ar-condicionado não tá dando conta. Cadê seu cachecol? Não, eu já até tirei já tudo aqui. Eu tô com calor, meu. Calorzão, rapaz do calor. céu. Olha, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo. Eu só quero fazer um comentário. Eu me sensibilizo muito com as suas palavras porque a gente, de um tempo para cá, a gente vem exercitando entender o tamanho do impacto das nossas palavras e das nossas ações em tudo que a gente faz. Uhum. E eu acho que o empresário, como o nosso programa aqui é para falar com líderes e empresários, eu acho que vale a pena vocês ouvirem que estão nos assistindo aqui com muito carinho para tudo isso, porque faz uma tremenda diferença você estar alicerçado numa coisa que não é de areia, que amanhã ou depois se tirar,
faz uma tremenda diferença você atender um cliente, você produzir fazer uma produção de um produto, você criar uma estratégia alicerçada numa coisa que vai muito além do financeiro, e do ego, né? Do material. É isso aí. Sensacional. Eu tô pirado. Eu preciso fazer um intervalo, meu irmão. Eu vou fazer uma perguntinha e aí ela responde depois. Depois, tá bom. Você quer fazer aqueles gatilhos no intervalo ou não? Aline, tem pessoas que estão indo bem na vida financeiramente, como aconteceu com você, né? Tem família, tá tudo bonitinho, tá tudo... E de repente, bum, cai. Certo? Ok. Eu conheço. E daí depois, sabe quando ela não tropeça só num buraco? Ela parece que quando tá saindo do mar, que você vê uma onda em cima da outra. Ok. O que pode ser isso? Deixa comigo. Você responde depois do intervalo? Fica com a gente. Você tá gostando? Ô, papo bom. Você tá pensando que a gente é pouca porcaria? Fica com a gente volta já, tá bom? Muito bem, já voltamos nesse papo delicioso com a Aline Oliveira. Essa que é uma mentora master e treinadora, especialista em inteligência espiritual e emocional. Que delícia poder conversar com você. O Léo deixou uma pergunta antes do intervalo. Se você chegou agora no programa, ele vai repetir a pergunta. Vamos você lembra? Eu quero ter TDAH e dislexia, eu jogo ele num... Eu faço a mesma pergunta 50 vezes diferente. De forma diferente. Ah, tudo bem. Você vai responder 50 vezes diferente. A pergunta é assim, quando a gente está nessa fase de que tudo dá errado, daí você tropeça aqui, tropeça ali e vem uma avalanche de coisas. O que pode estar por trás disso? Eu entendi que tem essa questão de uma conexão com Deus, né? Okay. Eu acho que esse é um ponto. Existem algo a mais que possa estar por trás disso? Okay. Muito bem. 2 coisas aqui podem acontecer. Ou colheita, muito tempo plantando, né? Como eu falei para vocês, eu vim de uma arrogância, eu tinha um lugar que, né, Deus precisava me tratar ali. Ou uma preparação para o seu propósito. De qualquer forma, né? Porque quando você vem para esse lugar de sofrimento, você está no vitimismo. Eu não merecia, mas eu sou tão legal, sou tão incrível, por que eu? E por que não o outro? Entende? Porém, ninguém valida quem não tem história para contar. Para que o propósito aconteça, você precisa de uma história. Então, toda a jornada do herói começa com sofrimento. Você precisa de um algoz, você precisa de um histórico para ser validado. Então, ou, das duas uma, chegou o seu momento, o seu propósito começa agora. Nossa, eu sempre fui muito legal, Aline. Eu não tenho histórico de egocentrismo, de alguma coisa ruim, mas eu quero uma coisa diferente. E eu sempre falo para os meus mentorandos, cuidado com o que você cocria. Porque Deus vai ouvir e ele vai assinar embaixo. E aí, tem um porquê. As coisas precisam acontecer. Então, se você está sendo preparado para algo maior, você precisa ser validado. Ninguém ouviria a Aline, que estava lá casadinha, com um filhinho. Jamais. Hoje eu lido com pessoas grandiosas e elas param para me ouvir, né? Inclusive, tenho alguns amigos, que eu não vou falar quem são, que falam, nossa, você é contratada para mandar nas pessoas? Eu falei, mas eles escutam. Mas as pessoas não me validariam. É claro que quem vai me validando são os próprios clientes, né? A história deles, a mudança de vida deles vai me dando autoridade no mercado, entende? Mas quando você decide que você quer algo maior, então vamos supor, vocês estavam lá na empresa de vocês, tudo maravilhoso, incrível, metidos, maravilhosos, não é? Então, e aí um dia vocês falaram, acho que tá faltando, tem alguma coisa a mais. Ou na mentoria, tem alguma coisa a mais que eu preciso? Tinha. Surgiu no seu coração, a 4ª dimensão colocou esse sonho, sonhar os sonhos de Deus. E aí pronto. A sua jornada começa então a ser essa jornada do herói. Hoje vocês estão aqui, vocês têm um histórico. Ali nós éramos assim, e nós falimos, isso aconteceu. Ninguém ouviria vocês. Vocês não seriam mentores de empresários se vocês não tivessem um histórico. Isso é verdade. E não querendo desmerecer, né, mas acho que essa talvez seja, mais do que as técnicas, seja a maior diferença da obrigatoriedade entre você ser um coach e um mentor, na minha visão. Total. Tenho nada contra, pelo amor de Deus, não me critiquem por isso. Eu entendo. Né? Mas tem coaches com uma vasta experiência e aplicam técnicas de coach. Né? E eu acho que isso é tão simples, né? No teu caso, por exemplo, eu acho que quando você está com alguém mentorando que, por exemplo, que está passando por uma separação,
você tem uma experiência própria para saber lidar com isso. Não é simplesmente os estudos. Exato, ajuda, exato. Mas a tua vivência, a parte vicariante das coisas, eu acredito que é fundamental para você buscar uma solução, um insight para a pessoa, não é? Tem uma sessão no meu processo, ela é a 9ª sessão. Então eu sempre falo para o meu cliente, olha, nós estamos nos conhecendo, mas na 9ª sessão você vai chorar. E a pessoa, como assim? Ela vai chorar várias vezes durante o meu processo. Sim. Mas nessa 9ª sessão, nós escrevemos a história da pessoa, da jornada dela. E aí é onde a pessoa conhece um pouco da minha história. De abuso na primeira infância por um tio, de estupro na vida adulta. Caraca. Então, quando eu sento com uma mulher e ela fala, Aline, eu fui estuprada, eu digo, eu sei, eu te entendo. Aline, eu fui traída. Eu sei, eu te entendo, eu conheço essa dor. Aline, eu fali. Eu também conheço essa dor, olha que interessante. Fui traído, olha que maravilhoso. Então, você imaginar a dor e você sentir a dor faz total diferença. E aí eu digo assim, né? Eu sempre tive o dom de cuidar de pessoas, mas os institutos aos quais eu frequentei me deram ferramentas. O dom já era natural. Entendi. Né? O dom já era bem natural em mim. Essa é a diferença também entre os profissionais, que eu também honro todos eles. Sim, né? sim. Mas a experiência e só a ferramenta dá uma diferença tão grande na vida do cliente que está recebendo aquilo, porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você ter certeza do que você está falando. Aline, eu queria mergulhar um pouquinho na sua visão a respeito das relações que a gente tem durante a nossa vida, começando pelo seio familiar. Essa questão de... A gente sabe que tem muitas famílias que não... E não estou falando da geração de agora. Que se for entrar nessa aqui, a gente vai fazer 5 episódios aqui. Ok. Mas pais que não foram presentes, pais que abusaram de filhos, mães tiranas, tudo isso aí. Você acredita que isso impacta na vida de um empreendedor, de um líder? E como dentro dessa sua visão sistêmica de colocar as pessoas no lugar certo, a gente deve e pode tratar? Então, primeiro eu quero entender o quanto negativamente isso impacta no resultado na vida de um empresário ou na vida de um líder, enfim. Perfeito. E aí eu quero entender como a gente conserta isso. Isso é terrível. Tá? A influência é terrível. Então, vamos lá. Quando um cliente chega a mim dizendo, Aline, eu já ganhei milhões, mas está travado. Eu tenho bilhões para liberar, eu não sei o que acontece, então eu digo, me fala um pouco sobre o seu pai. Como é? Ah, meu pai? Nem converso com ele. Ah, pai é prosperidade. Aline, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo desenvolver. Minhas redes não bombam, eu trabalho com alguns influencers também. Tá. Minhas redes não bombam, me fala um pouquinho sobre a sua mãe. Mãe é sucesso. Então, se a pessoa está desconectada de pai e mãe, esquece, não vai prosperar. E se já prosperou, foi com muito sacrifício. Era para ter sido muito mais fácil, estar muito maior. Mas a coisa vai mais além. Aí nós vamos sair um pouco da inteligência emocional e entrar na espiritual. Quando a gente entra, então, na espiritual, a pessoa projeta. Ela projeta o pai terrestre no pai divino. Então, se a pessoa tem ansiedade, ela tem crises de pânico, porque ela não consegue acreditar que vai haver um milagre. Ela não consegue cocriar, ela não consegue ter esperança de um dia melhor. Então, vou te dar um exemplo. Um cliente maravilhoso, extraordinário, dono de franquias, não conseguia desenvolver. Aline, já investi milhões aqui, ali, não sei o que acontece, nos trava. Ok. Um dia, numa conversa simples, porque é assim que a gente pega, ele você acredita que o meu pai me levava no shopping, Aline, e ele fazia olhar os brinquedos e falava, não vou te dar. Simplesmente, acredito que o pai fazendo melhor? Sim, pode, é sim. claro. Não vou te dar. Eu falei, por isso que a gente está tentando trabalhar milagres e você não consegue alcançar milagres. Porque você está caminhando com Deus e um crente assim religioso. Está caminhando com Deus, mas para você o Pai Divino não vai te dar. Quando ele se tocou disso? Aline, é verdade. O meu pai não é Deus. Deus vai me dar, sim. As coisas começaram a destravar. Que pancada então isso. As pessoas projetam, tá? Então, por exemplo, mãe, sucesso, Espírito Santo. Figura materna, o consolador. Essa pessoa está sempre depressiva. Não consegue, só fica no passado, não consegue olhar para frente. Fica numa carência, numa busca de consolo. Se conecta com a mãe, se ressignifica com a mãe. Também se ressignifica com o divino. E aí, meu bem, se eu estou com a minha constelação familiar organizada e estou conectada com o divino, não tem como, eu já sei quem eu sou. Ninguém segura, né?
Ninguém segura. E tem exercícios para se fazer? Tem exercícios. A gente pode começa praticando o perdão, começa daí, porque aceitar os pais como eles são, entendendo que eles também são vítimas de outras vítimas. É clichê, mas é tão verdadeira essa frase. É tão verdadeira essa frase. Então eu posso falar sobre mim. No meu caso, quando as pessoas me olham, e eu não fico nesse lugar de vítima, porque eu sou protagonista da minha história e não vítima dela. Então, quando as pessoas me olham e falam, nossa, você foi abandonada, etc. e tal. Quando eu fui buscar a minha ancestralidade, fui lá na minha bisavó. Minha bisavó era índia de aldeia. Meu bisavô escravo foi solto. Encontrou uma índia tomando banho. Laçou essa índia, estuprou essa índia. E assim começa a minha história, a história da minha família. Então, olha o abuso aí, né? A aldeia abraçou esse rapaz para que ela não fosse expulsa e eles tiveram que casar. E aí a minha avó, mãe da minha mãe, foi obrigada a casar com 11 anos, outro estupro. E aí a minha mãe foi estuprada dos 5 anos aos 11 anos. Então estava na minha constelação. Quando eu fui buscar da parte do meu pai, também. E aí esse bisavô abandonou a minha bisavó com as crianças, o avô abandonou a minha avó com as crianças, por parte do meu pai a mesma coisa, bisavô e avô, e os meus pais fizeram diferente. Mas todos os irmãos por parte de mãe e todos os irmãos por parte de pai repetiram o padrão, honraram igualmente. Ou seja, estava lá, estava na minha constelação, ia acontecer. E aí, o que acontece? Quando eu saio do lugar de vítima, eu vou para o lugar de perdoar. Agora, quando eu saio do lugar, quando eu entendo que estava na constelação e que tinha que acontecer, perceba, na constelação do pai do meu filho também tinha isso aberto. Ou seria ele, ou seria eu. Estava aberto. A maldição estava aberta. Entendi. Entende? A Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração. Mas a constelação sistêmica já vem reforçando, vai até a 6ª. Porque cada vez que se reproduz, vai alcançando uma geração próxima. Você entende? Então já estava lá. Então eu saí do lugar de perdão para o lugar de gratidão. Obrigada, porque você fez isso. Porque eu estou com meu filho. Se não fosse você, seria eu. Caraca, estava lá. Impressionante. Você, quando você trabalha nos seus clientes, nessa parte de reconexão, de honrar, de colocar o pai e a mãe no lugar certo, cada um, o reflexo dessa transformação interna e dessa reposição dentro de um sistema, cada um vai refletir num tempo ou é imediato? Eu não estou dizendo nem na questão de o cara não estava ganhando, começou a ganhar no dia seguinte. Não, mas a transformação de um para um é diferente ou tem um padrão? É autêntico, é diferente. Vai também do nível de dor, do quão narcisista essa mãe foi. Porque eu já estou nesse processo de evolução há alguns anos, né? Meu filhinho tem 4. Você parar para pensar, eu comecei, ele tinha 4 meses, né? E ainda é curto, né? É um período curto de evolução intenso, para o impacto que vem acontecendo. Então, cada um tem esse seu time. Acontece que eu já venho trabalhando e aí eu vou observando esse cliente, eu vou aplicar isso agora com ele, eu vou aplicar isso agora com ele. Agora, quando eu chego na 4ª dimensão, que eu olho para os olhos de Jesus, eu vou ver todas as minhas perebas. E se eu quero perdão do divino, como é que eu não vou perdoar? Então não tem como. Eu já conduzo o cliente para este lugar na 4ª dimensão com o divino. E aí, quando eu estou com o divino, fica mais fácil, né? Rapaz, você falou uma coisa agora que é dessa pereba aí. Porque eu acho que assim, a gente não foi educado a olhar para as nossas perebas com carinho. Isso. Né? A gente sempre olha para as perebas nos condenando para a eternidade. É isso aí. Né? É pelo menos a sensação que eu tenho. Desde pequeno a gente é educado nessa forma. E eu acho esse tema tão importante, porque é o momento que eu posso falar, caraca, eu tenho isso. Opa! E tá tudo bem. O que eu vou fazer perante essa pereba? Eu queria que a gente pudesse, aqui agora, falar um pouquinho o que seriam algumas perebas, algumas máculas, né, que estão impedindo a gente de caminhar. Perfeito. Eu agradeço muito a sua pergunta, porque acredito que vai ajudar muitas pessoas. Eu sempre falo sobre dualidade, todos somos duais. Nós temos o lado sombra e o lado luz. O lado que a gente quer mostrar para todo mundo, deixa eu só falar uma coisa. Essa pastora aqui, rapaz do céu, ela tá falando tudo que os outros falam também. Né, não, cara, é muito que louco. lindo mas de ver. Tudo conectado, né? Gente, quem tá assistindo a gente, que tem
preconceito. Tem o diabo que parte. Eu não posso falar. Mas que tem isso daí? Rapaz do céu. É momento da gente perceber que está tudo interligado. Tudo conectado. Né? E é divino isso. Eu só queria fazer essa observação porque para mim é divino a gente ter essa visão sistêmica. É quando eu estou dentro da religiosidade, eu acredito que o Espírito Santo é exclusivamente meu. E ele não é. Ele é de todos são filhos. Então, isso é importante de ressaltar. Mas vamos falar sobre dualidade. Então, todos nós temos o lado sombra e o lado luz. Tem aquele cômodo da sua casa interna que você não mostra pra ninguém, entende? Tem aquele vício, pode ser que seja um vício em pornografia, pode ser que seja aquele palavrão que eu gosto de falar, dualidade. Pode ser que um dia você seja muito forte, outro dia você seja muito fraco. Um dia você seja extremamente corajoso, mas no outro dia você esteja extremamente inseguro, covarde, né? E tá tudo bem. É dualidade. Quando eu começo a entender que eu sou dual e tá tudo bem ser dual, que eu tenho as minhas perebas emocionais, então eu sou extremamente amoroso, mas às vezes eu sou tão ríspido. Sou Como é que eu agressivo. posso então olhar para isso? Quando eu começo a perceber a luz, automaticamente começo a perceber as sombras. Se a gente olhar para essa iluminação aqui, tem lado luz e lado sombra aqui dentro desse estúdio. Agora, quando eu começo a observar a sombra, o que está fazendo com que essa sombra aconteça? Automaticamente eu estou colocando luz. Por que eu tenho gatilhos de raiva? O que aconteceu na minha infância? Então, por quê? Então, por que eu me sinto sempre tão para baixo? Aí eu vou lá, performo muito bem, né? Pego algumas influencers aí maravilhosas, ensinando maquiagem. Me fala qual é a sua sombra. Eu me sinto horrível, Aline, eu não tenho autoestima, eu sou péssima. Tudo bem, então vamos olhar. Ah, porque a mãe falava feia, menina feia. Ninguém vai gostar de você. Então ela vai lá, se empodera, ela gera em si uma força, transcende e ajuda, inclusive, outras pessoas. Aí você vai dizer, é uma fraude. Não. É uma pessoa maravilhosa, incrível, dual e que mesmo cheia de dores, ela está transcendendo na vida de outras pessoas. E tem dias que ela vai ter que lidar com a autoestima lá embaixo e ela vai ter que se levantar e talvez só ela dê a mão para si e se levante. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Então, quando eu começo a olhar para minha dualidade, é interessante que acabei de fazer uma post, a gente tinha que fazer uma apresentação e eu tinha que cantar. Então, saiu da minha zona de conforto. E eu falei pro pessoal Se fosse Leandro e Leonardo, a gente podia mandar uma dupla lá. Outros mentores lá. E eu falei, gente, eu estou extremamente nervosa. Vamos aceitar minha dualidade. E um amiguinho do lado falou, não, vamos te julgar, porque é que a gente pode. E foi muito maravilhoso. Mas é aquilo. Então, um pouquinho antes eu estava ali um pouco nervosa, entrei e performei muito bem. É sobre isso, entende? Não quer dizer que nós somos uma fraude. E quantas pessoas estão se sentindo uma fraude porque não são corajosas todos os dias? Mas se nós olharmos, por exemplo, para a Selena Gomez, né? Que tem essas crises emocionais aí e apresenta shows espetaculares. Não é uma mulher incrível? Ela deixa de ser porque ela é dual? Não, ela é dual e tá tudo bem. Então, quando as pessoas vêm para mim e mostram suas sombras, eu digo aqui é um lugar sem julgamento, é um lugar de acolhimento. Aline, eu tenho isso. Eu nunca vou te julgar. Eu vou te acolher. E a gente vai descobrir por que você está aí, nesse lugar. Então, olhar para si com amor, sabe? Sim, é verdade. Às vezes eu sou extremamente raivoso. Às vezes eu sou extremamente inseguro. E tá tudo bem. Eu vou acolher essa criança. Eu vou entender por que eu sou assim. Então, por isso que é importante a gente olhar para nossas perebinhas aí, reconhecê-las, né? Total. Porque senão eu vou ficar, como eu gosto de falar, enfeitando o cocô. É isso mesmo. Põe um lacinho no cocô, ele tá cheirando, mas eu tô olhando para ele, parece que tá bonitinho. Né? A gente sempre comenta, né, Léo, isso aí, que assim, invariavelmente, aquilo que você tá mais fugindo é onde você vai ter que botar a mão. Exato. Porque são mecanismos de defesa, gente. O cérebro vai querendo, né, te proteger. Então, não vamos falar disso não, a gente vai adiando. Muitos procrastinadores de plantão, eles vêm por, cara, não querer fazer, colocar... Eu queria entender... Nossa, já tem que ir pro intervalo daqui a pouco de novo. Mais um minutinho, tá bom. Eu queria entender qual é o impacto de um empresário que passa por um processo como esse, da expansão da consciência espiritual e empreendedora no dia a dia. E aí eu queria abrir o leque para você me falar. A gente sabe das obrigações de um empresário. Gerir pessoas... ter mais disciplina, cumprir mais os seus compromissos, porque a gente sabe que tem muita gente que se culpa até por procrastinar demais. Não perder a família no meio de tudo isso, porque eu estou focado em criar um império, criar e correr atrás. Às vezes não é nem criar império, mas enfim, correr atrás do resultado. Atender cliente, fornecedor, essas múltiplas funções que um empreendedor ou empresário tem, quando ele expande a consciência espiritual e emocional,
que tipo de conduta, nova conduta eu posso esperar desse cara através disso. Perfeito. Me fiz entender? Posso ir pro sim. intervalo? Podemos. Você responde Vai na ser volta? maravilhoso. Vocês estão gostando? É rapidinho, hein? Aline Oliveira. Você percebeu a convicção, a segurança que ela fala? Mas tem dualidade aí, a gente sabe que tem. Mas no fundo, ela tem umas costas grandes, por isso que ela se vale assim agora. Ela sabe que ela está sempre acompanhada aí com o divino, tá bom? Fica com a gente volta já já. Muito bem, voltamos. Estamos nesse bate-papo delicioso com Aline Oliveira. Deixa eu já soltar meu cronômetro aqui, porque, cara, eu vou falar um negócio, eu me empolgo, viu? Eu me empolgo demais. Aline Oliveira, eu deixei uma pergunta. Você lembra da pergunta? Sim. Nossa, por que você faz assim com a cabeça? Ela parece a Whitney Houston, quando canta. Faz, igualzinho minha filha, você fez aqui. Sim. Ah, que da hora. Você vê que fica 20 minutos com a gente já quer ser irmão das pessoas, né, Léo? Basicamente isso. É conexão, né? Espiritual também. Conexão. Então me responda, qual é essa transformação verdadeira que pode acontecer à medida que eu expando minha consciência na prática? Eu queria entender, tá? O cara que tem mais inteligência espiritual e passa por um processo como no seu de mentoria e mais inteligência emocional na prática, para o cara fazer gestão de pessoas, gestão de processos, enfim, comprar, vender, adquirir, expandir, o que esse cara ganha com isso? Perfeito. Começa que a pessoa precisa aprender a gestionar a si mesmo. Quem não se autogestiona, não gestiona nada. Então, um empreendedor que não conhece suas dores, suas perebas, seus bloqueios, as raízes de tudo isso, ele não consegue gestionar o resto. Então, ele é extremamente agressivo, ele é intolerante, ele distrata toda a equipe, ele está sempre raivoso, ele não consegue perceber, ele não é sensível o suficiente para perceber que a esposa está sofrendo, porque ele chega super tarde, fica só no celular e não dá atenção para ela. Porque ele não se autogestiona. Então, quando a pessoa vai pro autoconhecimento, pro autodesenvolvimento, olha para suas dores, suas perebas, começa a se autogestionar. Por que eu faço isso? Por que eu me posiciono assim? Por que eu falo assim? E começa então a respirar, meditar, se autoconhecer, ressignificar, pedir perdão, se realinhar, conhecer as linguagens de amor familiares, né? Então, quais são as linguagens de quem eu amo? Então, começa primeiro a organizar a sua casa. Eu sempre digo assim, quando um cliente me contrata, ele está me convidando para uma casa suja. Então, assim, tem cadeira em cima do sofá, papel em cima do fogão. Então, a gente começa a lavar a louça para começar a tomar uma água. Começa daí. Precisa começar em si a gestão desse empreendedor. A partir do momento que ele se conhece, então, ele já não é tão reativo. Ele começa a ter mais centralidade. Então, ele começa a pensar, eu preciso organizar minha agenda, porque tal dia eu preciso de tempo para minha família. Ponto final. Eu preciso estudar, eu preciso cuidar de mim. Se ele se cuida, então ele começa a entender. Eu preciso contratar, ele vai ter clareza. Eu preciso contratar pessoas aqui, aqui e aqui. Entende? Quando ele vai, então, para a inteligência emocional, começa a saber se gestionar, ele vai para a conexão com o divino, aí a gente também entra com o benefício de milagres, né? Tá, a gente não vai entrar só nisso, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu com uma cliente minha. Você pode contar o que você quiser. Ela estava montando uma grande equipe. E aí nós começamos a trabalhar Ho'oponopono, começamos a trabalhar a mudança dela. Você trabalha também com Claro, Ho'oponopono? amor. Cara, Estamos em casa, né? Eu digo que o Ho'oponopono é uma ferramenta de fé. Porque se você tem um monte de perebas, você não acredita. Ela é uma pastora de Júpiter. Cara, não, da e o NASA, Ho'oponopono vem de tribos, Exato, de origens... havaianas, isso mesmo, origem havaiana. Dr. Hewlin trouxe pro mundo, né? Mas, então nós estávamos já trabalhando tudo isso, e aí ela começou a fazer Ho'oponopono para essa equipe. Né? Então, o que aconteceu? Um monte de gente pediu demissão. E ela, Aline, vamos marcar uma sessão urgente. Um monte de gente pediu demissão. Eu falei, calma aí, você não pediu uma equipe extraordinária? Pois bem, os que estão errados precisam sair. Uau, é mesmo. Vou abrir um processo. E agora ela está com uma equipe redonda. Que legal. Então você entende, quando você vai para essa centralidade, você sai do desespero, como assim todo mundo começou, né? Porque o empreendedor que ele está perdido, ele vai surtar com uma situação dessa. Aí ele mesmo vai começar a fazer. E não é isso. Ele precisa ter centralidade, ele precisa ter a espiritualidade em dia para começar a ter clareza de por onde eu começo. Bacana. Então é isso, né? Eu começo a me gestionar, eu vou expandindo a gestão. E outra coisa, um empreendedor mudado, ele contamina a equipe. Inevitavelmente. Se ele sabe o propósito que ele tem, então ele para de dizer eu quero dinheiro. Ele começa a dizer vamos impactar vidas, independente do que ele venda.
Se ele vender um clips, ele não está vendendo um clips. Ele está dizendo, ó, vamos vender esse clips porque ele vai prender a folha de sulfite que o filho vai levar para a mamãe com alguma coisa. Muda completamente. Muda a perspectiva. Só que começa mudando em si. Começa mudando o emocional. Se eu estou cego, não adianta. Se eu estou de olhos fechados, não adianta limpar o meu óculos. Eu preciso abrir os meus olhos. E eu acho que a gente está vivendo essa era, né, de negócios mais conscientes. Totalmente. Né? Totalmente. Pelo menos a busca, né? Mas eu estou sentindo assim, eu acho, né, por exemplo, assim, exemplo, alguns negócios que a gente já sabe que não faz bem serem abertos agora de propósito, né? Eu acho que é mais difícil. As pessoas estão numa busca de criar coisas que vai dar um impacto positivo na vida do outro, né? Que vai levar satisfação. Até hambúrguer, né? Exemplo, uma hamburgueria. Cara, eu vou abrir uma hamburgueria porque eu quero ver as pessoas comendo em família. Para alguns vai falar, mas isso daí não é saudável. Isso... Não, cara, o saudável que eu quero levar é relação familiar. Exato, é isso Ontem eu aí. escutei, Tem um propósito, ontem eu né? escutei um amigo que me ligou, ele falou assim, não vou citar o nome dele, provavelmente ele não vai assistir esse episódio, e ele falou assim, deixa eu só te explicar, eu tô muito efetivo, meu negócio agora é fazer dinheiro. Se o negócio dá dinheiro, eu entro. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo para ele que isso não vai dar dinheiro e que ele pode se frustrar ainda mais? Ou talvez ele vai continuar sendo tão pobre, tão pobre, tão pobre que só vai ter dinheiro. É isso Né? mesmo. Porque tem isso também, tem gente que tem tudo isso aí, tem um buraco no peito, né? Essa busca, a gente precisa entender o que ele está querendo honrar, né? Para quem que ele vai fazer isso? Quem que disse que ele não conseguiria? Onde está a dor dessa criança? É muito pai. maior. Então. É sobre... Falei. O pai. É sobre isso, né? É sobre esse lugar. Então, é por isso que a pessoa precisa de um processo de autodesenvolvimento. Não tem como. Ninguém consegue cuidar das próprias perebas. Eu cuido de um monte de gente, mas eu tenho um monte de mentores que cuidam de mim. Um em cada área. Porque quando se trata das minhas emoções, eu preciso que alguém olhe de fora. Eu preciso, às vezes, que um amigo me fale. Alguém que esteja do meu lado. E aí tem que ter esse coração ensinável para... faz sentido, eu vou olhar para isso aí. Você tem que estar trabalhando seu ego há um tempo, né? Para que seja rápido nisso. Só que a gente começa dizendo, tenho tudo isso de pereba? E daqui a pouco, que legal, eu tenho pereba. Qual é a próxima? Vamos se livrar. Qual é a próxima que eu vou caçar? Vamos trabalhar, você né? se torna um caçador de perebas. Isso. E é gostoso. Porque você começa a olhar para si e dizer... Eu era assim, mas eu não sou mais. Isso dá um orgulho de ser. De si mesmo, extraordinário, né? entendeu? É extraordinário. Muito legal. Então, isso é poderoso. No seu processo de mentoria, eu entendo que você tem alguns steps, né? Então, cada sessão tem uma finalidade. Tem hora que você, pela sua conexão, pela sua intuição, pela sua conexão espiritual, você muda, cara. Não é isso que está na etapa 4. Cara, não é isso que eu preciso entregar para entendi, Papai do Céu, então vou entregar isso. Totalmente, isso acontece? Totalmente. No meu caso, todas as vezes que eu vou abrir uma sessão com o cliente, eu chamo a 4ª dimensão. Deus, que seja sempre você. Eu sou apenas a ferramenta. Então, às vezes, eu estou com a ferramenta do meu lado aqui, a pessoa falou uma coisa. Não, vamos falar do seu casamento. Esquece a ferramenta. Mas a gente não ia falar dos negócios, não ia te apresentar os funcionários hoje, não. Vamos falar do seu casamento? Como é que estão? Péssimo, Aline. Se o casamento está ruim, a empresa também está ruim. Boa, fala disso. A pessoa não está bem, entende? Então, assim, se a pessoa não está se sentindo amada, respeitada, validada, então, assim, ela vai reverberar isso com a equipe. Pessoas feridas vão sair ferindo todo mundo. E não adianta, não tem esse negócio, eu vou virar uma chavinha, meu emocional tá ótimo aqui. Não, você pode até entrar em hiperfoco, pode, mas você continua sendo humano. Você consegue focar ali por um curto período e você sai desse flow. Você volta pra dor. E pode adoecer, né? Totalmente. Aí vai somatizar o negócio. Totalmente. Você só vai acrescentando dores. Então, as pessoas, principalmente mulheres, tá? Eu lido com muitas empresárias e que tem esse lugar. Não, eu faço acontecer. Eu coloco a dor no bolso e eu entrego. Bem, essa mulher muito provavelmente vai desenvolver um câncer. Porque ela cuida de todo mundo, ninguém cuida dela. E aí tem um perigo aqui. Porque se ela desenvolve o câncer, ela morre. Tem muitas pessoas que desenvolvem câncer e conseguem se curar. A grande maioria hoje em dia mais tem. Marido que fazia tudo, que não fazia nada pra ela, começa, não, amor, eu faço. Descansa, você tá com câncer. Ai, mamãe, eu não vou fazer bagunça, você tá com câncer. E ela falou, uau, isso é amor? Eu nunca senti isso. E quero ficar aqui. E aí ela morre. Ela morre, mas não sai desse lugar. Olha porque isso. ela não se permitiu ser amada.
Então, inteligência emocional e espiritual é muito mais poderoso. Você entende? Aí tem essa pessoa que está desconectada com o pai, eu nem vou pedir um milagre, né? Porque meu pai não fazia nada por mim. Incrível isso. Eu conheço uma família que a pessoa, ela olha para alguém em situação difícil e fala, ai, que dó. Ai, que dó. E daí, se você vai ver isso replicado na família, então eu tive a oportunidade de ver o filho olhando para a esposa quando estava em ação, trabalhando. Ai, mas que dó. Tá trabalhando muito. Tadinha. Entra nisso também, né? Porque também. eu tô co-criando uma dó. Não, cara, eu posso olhar para ela e falar, caramba, que energia. Que superação. Exato, e eu tô trazendo uma coisa pesada, mas que eu peguei lá atrás e tô carregando agora. Deve ter um impacto nos negócios violentamente, não? Totalmente. E também tem uma coisa, né? A pessoa se torna outra quando não descansa. Vamos começar aí, né? Dó, que trabalha tanto, que tá entregando tanto, se torna outra, né? Inclusive agressiva. Então, tá com dó? Então deixa descansar. Então tira meia hora de sono. Eu conheço algumas mulheres, como eu cuido lá do Queridinhas de mulheres, né? E aí, Aline, eu não sei porque eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo entregar. E aí meu marido chega, eu tô com raiva, eu falo, brigo por causa das crianças. Eu digo, então, pois bem, coloque na sua agenda, você vai dormir meia hora antes do seu marido chegar. Bom. Tá, mas e a louça? A louça você lava depois. É melhor você estar calma, descansada, do que você morder o seu marido. Entende? Então, o autoconhecimento é poderoso. O autoconhecimento é poderoso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu gosto de vez em quando eu sinto também isso aí. Eu sinto. Eu quis abrir aleatoriamente aqui uma página e para ler aqui. Esse é um negócio que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por incrível que pareça, acredite você ou não, não está marcada a página. O livro é... A Ciência da Felicidade. A Ciência da Felicidade, tá? Vamos lá. Aí veio aqui, ó. Abrigar o rancor. Tá? Juntamente com a prática de sentir a dor, também temos propensão a abrigar um rancor associado com o ressentimento. O abrigo é um local de acolhimento, um refúgio. Abrigar algo significa que o acolhemos. Mantê-lo seguro, cuidar dele. O rancor é um sentimento de amargura, de raiva e de indignação. Guardá-lo é fomentar a má vontade. Na realidade, ao abrigarmos um rancor, estamos criando um lar para sentimentos negativos dentro de nós mesmos, contribuindo para o coquetel venenoso que já está destruindo uma parte de nós. Tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Muito louco, Papai do Céu. Obrigado. Praticar o perdão é libertador, né? Podemos começar por aí. O auto-perdão é muito necessário. É o mais difícil. Né? Porque eu começo a permitir o outro, eu vou perdoando o outro e eu não preciso conviver com o outro. Mas quando eu vou me auto-perdoar, eu vou precisar conviver comigo. Então, mágoa é má água. Uma água suja, né? Então, quando a gente vai guardando, é aquilo. O outro está fazendo churrasco e a vida está seguindo, mas eu estou ficando engasgado com o osso da galinha, entende? Então, sensacional. Tem que deixar tem que deixar os outros, porque não, se eu perdoar, é síndrome de Deus isso. Se eu perdoar, a vida dele vai seguir. Não, o que o outro fez ele vai pagar, porque é plantio e colheita. Se eu perdoar, eu vou seguir, porque é com Deus. Se eu não perdoo, porque eu acredito que a vida do outro vai ficar mais fácil pelo meu perdão, eu acredito que eu sou Deus. Estou desconstelado de novo. Entende? Então, quando eu perdoo, eu permito que o outro colha sozinho aquilo que ele plantou. E eu sigo plantando outras coisas. Se o outro vai plantar coisas boas ou não, para que o universo retribua, é com o outro. Nossa, mas ele me fez tão mal e aí de repente a vida dele mudou, ele prosperou, pode ter certeza. Ele mudou. Ele evoluiu. Alguma coisa aconteceu. Você não necessariamente precisa ver. Mas o outro mudou e evoluiu. Sabe por quê? Porque é lei da atração. Você atrai aquilo que você é. Então, se você fez algo ruim, você tem que fazer muito mais coisas boas para colher coisas boas. É aquilo, é a semente. Mas quando eu tenho a síndrome de Deus, eu acredito que se eu perdoar, o outro vai ser muito mais feliz, então eu não posso perdoar. Mas o infeliz sou eu, porque a vida do outro está seguindo. E o perdão tem muito mais a ver sobre si mesmo do que sobre o outro, né? Mas muito mais. Quando eu perdoo o outro, na verdade, eu estou me libertando, né? Exato. Quando é verdadeiro, né? Quando eu perdoo o outro, né, nessa intenção,
É uma prepotência desgramada. Eu te perdoo. Exato, Né? Como exato. que se eu não existisse nessa relação aqui, Exato, né? exatamente. É o ego trabalhando a 100 por hora. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Pode ser uma pré-potência minha. Quem te procura mais? Empresários, empreendedores, líderes, homens ou mulher? Olha que interessante, nesse meio tempo, acredito que está assim, meio a meio. Ah, é? Olha, nesse momento está meio a meio. Os homens têm se permitido bastante, por Jura? incrível que aconteça. Graças a Deus. Os homens têm se permitido bastante. É claro que às vezes tem um cliente muito maravilhoso, ele é um tubarão. E aí na primeira sessão eu sou bem acolhedora, então as pessoas não estão acostumadas a serem amadas, né? Então na primeira sessão dele... Nossa, que lindo isso que você falou, é verdade. Na primeira sessão dele, destravei ele já na primeira sessão com algumas coisas. E geralmente quando eu termino a primeira sessão, eu falo, como você está se sentindo, né? E a pessoa, olha, eu estou me sentindo bem, me dá um feedback, na maioria das vezes, aliás, sempre positivo. Que bom. E aí no caso dele foi muito interessante, ele falou, seu português é correto? E você vai ter que me provar alguma coisa. E aí foi muito interessante, porque eu tenho uma sessão que eu chamo de sessão boom, que eu explodo a cabeça dos clientes. Depois dessa sessão, ele, Aline, a minha ex precisa passar com você. O meu amigo precisa passar com você. O meu irmão precisa passar com você. Legal. É isso, eu vou quebrando no amor. Né? Então, para uma mulher estar nesse lugar, já a mulher com o feminino ferido, né? Para ela estar nesse lugar de ser amada, já é desafiador para ela. Para um homem se colocar vulnerável na mão de uma mulher que ele não conhece na maioria das vezes, ou pode ser muito bom, ou pode ser bem desafiador. Mas, de qualquer forma, com jeitinho, com autenticidade, com carinho e divindade, eu consigo. Divindade é demais, né? Ô Aline, eu sinto, não sei se você sente isso, a gente sente aqui também, que as mulheres me parecem um pouco mais predispostas. Sim. No sentido de admitir, eu não sei, eu preciso de ajuda. Nesse sentido. São as primeiras a correrem. E isso no empreendedorismo ajuda muito. Porque ela erra mais rápido, mas corrige mais rápido e pede ajuda mais rápido. Totalmente. O homem é que nem na época que o cara não tinha GPS, meu. Ele não para perguntar, bicho. O cara não Mas para. aí vem de toda uma criação também, né? Uma pressão, né? Uma pressão do homem ter que ser autossustentável e sustentar tudo que está em volta, né? Não pode admitir fraqueza. Ser o super-herói, né? Ser o grande herói da família, né? Eu acho que a gente está numa época que o homem está despertando. Eu acho que a mulher já despertou nesse sentido. Sim. Né? Faz tempo. Concordo plenamente. Faz tempo. Sabe o que eu queria? Sim. Eu queria que você passasse suas redes sociais, como a gente te contrata, como a gente contrata, depois você fica aí e atende a gente. Mas assim, como é que a gente faz Uhum. as pessoas fazem para te encontrar, para te contratar, redes sociais. E depois eu queria pedir um negócio diferente, se você puder terminar fazendo uma oração para todos os empreendedores, os empresários. Você leu a minha mente. É mesmo? Você ia pedir isso também? Juro. Que ótimo, vou me sentir muito honrada. Bem, meu Instagram é alineoliveira.mma, que é o método Master em Autenticidade. Nossa e por lá... MMA? MMA, método Master em Autenticidade. E por lá as pessoas podem ter contato comigo pelo direct mesmo, a gente já vai respondendo e vai ser maravilhoso acolher todos que estiverem lá. A gente vai deixar aqui no GC, tá? GC. Para as pessoas, se tiver telefone também... Depois a gente coloca, tá bom? Perfeito. Independente de contratação ou não. Estar lá, eles receberão um beijinho na alma. É isso que importa. Amém. É isso que importa, essa transcendência. Muito obrigada, menina. Dá para fazer uma oraçãozinha em um minutinho pra gente encerrar? Dá, com certeza. Então, vamos orar, então. Meu amigo Espírito Santo, eu quero te agradecer pelo privilégio de conhecer esses meninos tão extraordinários. Através deles, pessoas estão sendo impactadas. Se os empreendedores desse país estiverem curados, outras pessoas serão abençoadas. Porque não são apenas funcionários, são pais de família, são mães de família, são pessoas que estão impactando outras vidas. Então eu te peço clareza, entendimento, inteligência emocional e espiritual sobre a vida de todos que estão nos ouvindo. E que, através da transformação em suas vidas, milhares e milhares de pessoas sejam impactadas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Que lindo. E aí? Rapaz, Sentiu a vibe? Tô arrepiado. Vocês estão arrepiados? Eu tô arrepiado aqui. Mate, você gostou, Mate? Você tá feliz? Coraçãozinho do Mate, ele tá fazendo assim, ó, pra gente. Vocês não estão vendo. É verdade. Mas o Mate é um querido amigo nosso. Fala, Léo. Não, que eu gosto, né? Eu fico contente toda vez que a gente consegue expandir um pouco mais a consciência, porque é a nossa missão, né? Nossa missão não é ser perfeito,
Né? Perfeição é coisa de Deus. É isso A mesmo. nossa é evoluir. Uhum, Né? Então a gente quer dar voz cada vez mais para essa expansão de consciência. Sim. Que as pessoas tenham noção do que é isso. E o cara que está aqui com a gente, que é líder, que se coloca à disposição da sociedade para falar, só que ele entenda a responsabilidade que ele tem. Total. Né? Porque uma fala dele agressiva Exato. é capaz de gerar agressividade em muita gente. É verdade. Uma fala dele de superioridade é capaz de amassar a cabeça de um monte de gente que já se sente pequenininho. Exatamente. Então que a gente tenha essa noção da responsabilidade. responsabilidade. É verdade. Gratidão. Verdade, Léo. Eu que agradeço pelo privilégio de conhecer vocês e de ser porta-voz de Deus aqui. Amém. Amém. E eu vou te falar um negócio, tá lascada, viu? Porque a gente é tão carente, bicho. Quando a gente conhece gente legal, a gente fica amigo que pra gostoso. sempre. Tá? Então É tudo vamos. irmão, tudo irmão. Tudo Então irmão. vamos. Minha mão aqui, põe a sua mão aqui em cima da minha, o Léo põe aqui, a gente termina sempre assim, agradecendo a Deus. Beijo no coração, obrigado, vocês são empresários, líderes. Levem essa mensagem para transformar vidas. Amém. Muito feliz de ter a Aline aqui hoje. Gratidão. É isso aí. Gratidão. Beijo no seu Gratidão. coração. Obrigada. Beijo. Tamo junto.